Ai, a santidade e a paz, bem-vindos a mais um vídeo Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. Semana após semana, a gente vai aprendendo mais um pouquinho com esse grande mestre de espiritualidade, o Monsenhor Jonas, não é verdade? A cada semana eu pego uma pregação do Monsenhor para ir me acompanhando durante aquelas noites, durante os meus momentos de estudo, e vou deixando as minhas anotações. Meu caderno já tá ficando cheio aqui, ó. Pois é, eu vou deixando as minhas anotações porque eu gosto mesmo de fazer uma escuta ativa. Não enquanto eu tô fazendo faxina ou enquanto eu tô fazendo outra tarefa, mas parar realmente para escutar a pregação do Padre Jonas e ir anotando como se fazia antigamente aqui na Canção Nova no Rincão do Meu Senhor, quando era na época daqueles bancos de madeira, né, que o povo vinha para cá, e muita gente fazia e ainda faz, viu? Isso na Canção Nova, deixar as suas anotações, seja no bloco de notas ou seja no celular. A pregação de hoje se chama O Céu Decide o Seu Casamento. Ela é especial para os casais, mas também para os filhos, também para os pais, aqueles que de uma forma ou outra intercedem pelo matrimônio de alguém ou pelo seu próprio. Ela é datada de 6 de junho de 2001 e é sobre o livro de Tobias. Você já leu o livro de Tobias na Sagrada Escritura? Pega para ler, gente. Olha, tira aí um tempo durante a noite ou durante o seu momento de intervalo do trabalho para você ir lendo aos pouquinhos, porque é um livro fantástico e que todos nós precisamos conhecer. No início ele narra a história de Tobit, que era o pai de Tobias. Tobit era um homem justo, um homem generoso e que é acometido por uma enfermidade, um leucoma nos olhos que o deixa cego. Por causa disso ele começou a receber o desprezo das pessoas, dos amigos, até da própria esposa que jogou na cara dele: onde é que está o valor das suas boas obras? Onde é que está o teu Deus agora? De que vale tanta oração? De que vale tanta caridade? Porque Tobit era um homem muito caridoso, né? Aí a mulher joga isso na cara dele: de que vale tanta caridade? Agora você está aí cego. Naquela aflição toda, o que Tobit faz? Ele reza. Ele para tudo e reza. E distante dali, naquela mesma hora, sobe ao céu a oração de Sara. Quem era Sara? Ela já tinha sido dada em casamento a 7 maridos. Entenda bem que para o judeu o número 7 significa muitos, ou seja, ela tinha sido dada em casamento muitas vezes. E o que acontecia? Logo após o casamento, na lua de mel, havia um demônio chamado Asmodeu, que assassinava os maridos de Sara. A coitada foi ficando como? Numa verdadeira aflição. Mas, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? A Bíblia explica que a causa da morte dos maridos de Sara era o demônio Asmodeu. Só que Sara não sabia disso. Você imagina só, era dada em casamento, se casava e o marido morria. Passava mais um tempo, ela ia lá, casava de novo, né? Encontrava um homem justo e tudo, casava de novo. Depois do casamento, logo depois do casamento, o marido morria. Isso foi se repetindo, gente. O número 7 significa muitas vezes. Então, isso aconteceu muitas vezes. Ela viu muitos maridos morrendo. Ela enterrou muitos maridos. Imagina a aflição do coração dessa menina. Um dia uma criada de Sara estava meio desgostosa da vida, meio azeda, né? Jogou na cara dela assim: olha, você já matou esse monte de marido seu aí. Acusou ela, né? Que ela que tinha matado. Você já matou esse monte de marido seu aí. Imagina só o que você não vai fazer comigo. Tadinha dela, né? Imagina o coração dessa menina. Era uma menina. Apesar de tantos casamentos, Sara ainda era uma menina. E ela fica com aquela aflição no coração dela. O que ela faz? Da mesma forma de Tobit, ela para tudo e vai rezar. Ela sobe para o cômodo mais alto da casa dela e leva ao céu, eleva a Deus a sua oração. Na hora da aflição, Sara reza. Da mesma forma que Tobit, né? Na hora da aflição, da tristeza, do desespero, para tudo. Bora rezar. E na hora da angústia de Sara, ela eleva ao céu uma oração fervorosa. Ela pede a Deus a solução para sua vida. A palavra de Deus diz que as duas orações chegaram ao céu na mesma hora, tanto a de Tobit quanto a de Sara. E Deus enviou um anjo para ajudá-los. Era o anjo Rafael. Deus enviou o anjo Rafael para ajudar tanto a Tobit quanto a Sara. E infelizmente, gente, veja mesmo, infelizmente, não é isso que a gente faz no momento da aflição. No momento do nosso desespero, no momento da nossa angústia, da nossa aflição, a gente não para tudo e vai rezar. Não é a primeira coisa, não é a primeira atitude que a gente toma. Muitas vezes é a última atitude nossa. No meio da angústia, no meio do desespero, a gente parar tudo e rezar. Não, muitas vezes a gente faz isso
como se fosse a última coisa. Não é parar tudo e rezar, a gente deixa isso por último. A última medida que a gente toma é a oração. E o Senhor está querendo dizer para nós, infelizmente, se essa não é a nossa atitude, rezar primeiro, se nós estamos em situações complicadas, situações sem solução, que infelizmente a gente não rezou quando a gente tinha que ter rezado. Lá no começo, sabe? Parar tudo no início da situação e já começar a rezar. Não, a gente não fez isso. Mas o nosso Deus não é um Deus castigador. Isso que você está passando não é um castigo. O nosso Deus é sempre um Pai amoroso. E Ele está nos falando exatamente se nós estamos passando por situações de angústia e não paramos tudo para rezar. Se nós não fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito, o Senhor está nos falando na clareza da Tua palavra. Para tudo e vai rezar. Sempre é tempo. Sempre é hora de rezar, e se faltou a oração lá no início, que não falte agora. Até mesmo eu posso te dizer, se você é homem, se você é mulher, está passando por um problema como esse de Tobit e Sara, entregue-se ao Senhor. Mesmo que você não tenha rezado antes, reze. E mesmo que você tenha rezado, reze mais um pouco, reze mais intensamente, porque hoje é um dia de graça. A palavra de Deus está nos esclarecendo do poder da oração para esse problema que você está vivendo hoje. Especialmente se a situação está no seu casamento. Especialmente se você percebe essa necessidade hoje aí no seu matrimônio, como isso tem acontecido, como esse demônio tem atacado as nossas famílias, ultimamente com mais força, de forma mais feroz. Se esse demônio Asmodeu entrou no seu casamento, se ele destruiu o seu casamento, se ele não matou, como fez com o marido de Sara, mas se ele o levou à infidelidade, ao adultério, ao alcoolismo, ou se ele levou seu pai ao adultério, ao alcoolismo, à infidelidade, e você está com o coração aflito, porque você é filho, mas você vê o casamento dos seus pais desmoronando. Se esse demônio Asmodeu entrou no seu casamento e criou confusão entre você, marido, entre você, mulher, se ele entrou no casamento dos seus pais e criou confusão e criou separação, portanto, transtornando o matrimônio, transtornando a vida familiar. Se vocês dois já não se entendem mais e você nem entende o porquê que é assim que está acontecendo. Porque esse demônio, ele é cruel. E a missão dele é destruir os matrimônios. Aliás, não é um só, porque quando na Bíblia fala de um, é porque ele é um principado. Tem a seu serviço uma porção de outros espíritos imundos para realizarem a mesma missão. E nós estamos presenciando isso nos nossos dias. Como ele invadiu as nossas casas, como ele invadiu as nossas famílias, como ele entrou nos nossos casamentos, com culpa ou sem culpa. Talvez, infelizmente, vocês tenham tido culpa. Talvez o casamento de vocês não tenha acontecido da forma que deveria. Talvez não tenha se iniciado da forma que precisava ter sido iniciado. Talvez vocês não conhecessem a Deus e talvez por isso vocês não rezassem, não buscassem a Deus, não frequentassem a igreja, não frequentassem os sacramentos, não participassem da Santa Missa. Mas eu repito, Deus não está aqui para cobrar nada de você. Pelo contrário, Ele está aqui para salvar o que é possível salvar. E claro que para Deus tudo é possível. Para Deus, o seu matrimônio tem jeito. A sua situação de família tem solução. A situação do casamento dos seus pais tem solução. Só que é preciso usar os meios. E hoje, graças a Deus, o Senhor está trazendo a nós os meios. E já de início, Ele nos apresenta a oração. E que bonito quando Tobit reza, que bonito quando Sara reza. O céu recebe aquela oração. Deus atende aquela oração e manda um anjo para eles. Deus manda um anjo para vir em socorro da situação de ambos. Se o seu lar, se o seu casamento está passando por uma situação dessa, reze e Deus vai mandar um anjo para você também. Porque nós somos ignorantes. Desculpa a expressão, vou falar como o Padre Jonas, né? Desculpa a expressão, desculpa essa palavra. Nós somos estúpidos. A gente olha para o lado dos demônios e a gente fica amedrontado. A gente olha para o lado do Asmodeu e a gente fica assustado. Mas a gente se esquece que aquele que está com a gente é maior. Aquele que está aí com você é maior do que aquele que está no mundo. Porque o Senhor está com você. Eu estou proclamando isso sobre a sua vida, estou proclamando isso sobre a sua família hoje. Aquele que está aí junto de você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está aí com você hoje é muito maior do que essa tentação, do que essa provação, é maior do que aquele que está no mundo, porque é o Senhor que está exatamente aí do seu lado. Vamos nos colocar em oração. É tempo de batalha, é tempo de grande batalha sobre as nossas famílias, então é um tempo de muita oração.
Essa pregação continua, gente, e eu não terminei de assistir ela inteira, nem de fazer todas as minhas anotações. Eu vou continuar, então nas próximas semanas eu vou continuar trazendo sobre essa pregação. Deixa eu conferir aqui o nome dela, O Céu Decide o Seu Casamento. Aliás, estou deixando também o link dela aqui embaixo no box de descrição para você que quer assistir a pregação completa. Vale a pena. Reserva um momentinho, um retiro mesmo durante a sua semana para que você se sente, dê o play aí nessa pregação e deixa Deus falar aí no seu coração. Deixa Deus te ajudar a retomar esse tempo de oração e de combate, porque nele nós somos mais do que vitoriosos. Obrigado pela sua companhia, é um privilégio ter a sua companhia até aqui. Você gostou desse vídeo? Não esquece, deixa o like, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E eu vou aproveitar para deixar aqui do lado para você, mais vídeos da playlist Aprendi com Monsenhor Jonas Abib. Deus te abençoe. Tchau, tchau.